a gente falou aqui na semana passada um pouco, demos uma pincelada aí sobre sucessão rural. Com os jovens muitas vezes indo para as cidades, a sucessão no campo acaba sendo um problema. E na Europa não é diferente. O fenômeno de envelhecimento da população é mais antigo ainda do que aqui no Brasil. Vamos entender como eles lidam com essa questão e de passagem de bastão com o nosso colega, nosso correspondente internacional, Leandro Mariani Mitman. Tudo bem, Leandro? Tudo bem, eu vou bem. O que não vai bem realmente aqui é esse assunto aí que você mencionou da sucessão familiar no campo. Esse é um problema bastante comum aí no Brasil também, na agricultura familiar, aí do Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, mas aqui é um problema talvez assim mais crítico ainda, porque a Europa, a população europeia, de uma maneira geral, ela já é envelhecida, já tem uma pressão previdenciária muito forte aí, é um assunto bem complexo aí, que dá para também explanar sobre isso, mas hoje eu vou me deter bem ao campo, né? O problema da sucessão familiar, eles não estão conseguindo fazerem sucessores. Eu vou dar 2, 3 números aqui rápidos, poderia dar mais, né? Para se ter uma ideia aí, produtores acima de 25 anos já representam 63% das propriedades agrícolas, produtores gestores, né? Quem administra a propriedade, né? Já é 63%, isso significa aí 2/3, né? Acima de 45% é 53%, então metade dos produtores que fazem parte da União Europeia e dos 28 países já tem acima de 45 anos. E um outro número, assim, assustador, acima de 65 anos de idade já são 20%. Ou seja, 1 em cada 5 agricultores da União Europeia já tem acima de 65 anos. Já são vovôs, né? Já estão em idade de aposentadoria, aposentados e tal. É um número assustador, assim. A União Europeia ela está se mobilizando quanto a isso. Pesquisei sobre esse assunto bastante, aprofundei. Eles já têm planos, eles já têm incentivos financeiros, inclusive, junto às agriculturas que integram a União Europeia, para se ter uma ideia dos 10 objetivos da PAC 2023 a 27, a PAC é a Política Agrícola Comum da União Europeia, que foi lançada agora em 23, de 23 a 27. Um deles é a renovação geracional. Eles querem dar aí vamos criar aí 380 novos jovens agricultores, porque eles têm toda essa preocupação com essa falta de sucessão no campo, né? É uma situação bastante complicada e entre esses apoios até, digamos assim, dinheiro, valores que são dados conforme quantos hectares o agricultor passa a cultivar, né? Tem uma série de incentivos, desde a criação de startups, eu estava fazendo um levantamento, pagamento anual por hectare para jovens iniciantes, se estabelecer situações de cooperação. É uma situação bastante crítica. Lembrando até que esse número que eu acabei de colocar, que eu acabei de listar aqui, é 2020, portanto já tem 4 para 5 anos, né? 1 em cada 5 agricultores da Europa já tem mais de 65 anos. Ou seja, Thaís, daqui, quando a gente vai falar sobre esse mesmo assunto daqui 10 anos, daqui 20 anos aqui, certamente a gente vai ter uma interpretação até mais drástica do que a gente está tendo hoje. Porque, segundo uma análise minha aqui rápida, eu acho que isso não vai mudar tão cedo. Os jovens europeus, eles preferem trabalhos em que tenha uma rotina pré-estabelecida, a questão de expediente. Eles não estão gostando de áreas que tem que trabalhar no final de semana, que impõem, às vezes, a uma jornada mais longa, trabalhar à noite. É uma situação bastante complicada para os europeus. Lembrando, como mencionei no meu comentário passado, a União Europeia estabeleceu lá em 62 essa PAC, esse PAC, que é o Plano Agrícola Comum, que é para gerar alimentos para os europeus, né? Eles têm toda essa preocupação, visto o histórico de guerras e tal. É uma situação bastante complicada.
Mas que bom ter esse paralelo, né, Leandro? Porque a gente percebe que aqui, por exemplo, no Brasil, especialmente no Rio Grande do Sul, já há mais tempo essa mobilização, essa movimentação sobre sucessão rural, e os jovens estão um pouco mais ficando hoje com a própria questão da tecnologia e outros métodos de produção que estão trazendo um pouco mais de qualidade de vida para o produtor. Aí na Europa ainda tem um caminho para trilhar. E na Alemanha, especialmente, como é que está a situação? O que tu estás vendo por aí? Duas questões. Uma é que, ao contrário do Brasil, que tem, digamos assim, um crescimento populacional, a geração de jovens em todas as áreas, a Alemanha está envelhecendo. A Europa está envelhecendo de uma maneira geral, né? Quando comecei a falar, é uma situação um pouco diferente, para pior aqui. No Brasil, esses jovens aí estão sendo gerados mais jovens, vamos dizer assim, para sucederem seus pais. E as tecnologias, como você bem mencionou, as tecnologias estão facilitando um pouco mais o trabalho no campo. A gente sabe aí que o Pronaf, por exemplo, todos os anos aumenta os valores. Mas te respondendo a segunda questão, que é sobre a Alemanha aqui, onde eu estou, né? Curiosamente, umas semanas atrás, a Deutsche Welle aqui, um conglomerado de mídia muito alto aqui, muito grande, muito diverso, uma agência e tal, fez uma reportagem justamente sobre esse assunto que eu estou abordando. Até o título da reportagem é "Porque os jovens alemães não querem mais ser agricultores". E eles embasam isso numa senhora de 65 anos, 2 filhos, que saíram do campo. Ela trabalha na área da saúde, mas mantém um sítio lá com cabras, com cavalos, enfim, com produção de maçã. E ela é baseada nisso. Ela não vai ter sucessor, e ela lembra de vizinhos que tentaram colocar sucessores e eles saíram bem antes de assumirem de vez a propriedade. Me chamou bastante atenção, porque esse problema da falta de mão de obra na Alemanha ela é talvez mais crítica do que até os outros países que integram a União Europeia. E me chamou muita atenção essa questão da Alemanha. Eu até uma certa pena, essa senhora disse que ela ia promover visitas guiadas de colégios à propriedade para ver se os alemãezinhos passassem a gostar do campo, ia promover um festival lá na fazenda dela, e me chamou uma atenção uma situação bastante importante, que tem uma relação com algumas coisas que acontecem aí na agricultura brasileira, assim. Essa reportagem entrevista um consultor e ele diz e ele lista as razões aí do produtor, dos jovens não quererem ficar no campo. Uma delas, ele diz o seguinte: essa pressão ambiental, da legislação ambiental, que inclusive levou os agricultores europeus para tomarem essas capitais aqui, Berlim, Paris e outras cidades da Europa agora em fevereiro. Isso algumas pressões da legislação ambiental. E ele encerra dizendo assim: uma das razões que leva o jovem a fugir do campo. As leis ambientais, as leis são feitas por políticos que acham que a agricultura é ruim porque poluiria o meio ambiente. Eu achei bem interessante, tem muito a ver com o que o produtor brasileiro sofre em algumas situações. Ou seja, a falta de jovens, a questão do jovem não querer trabalhar no campo por tudo que eu acabei de listar, e existe uma situação que eu acabei de mencionar aqui. Ele, às vezes, ele é tido como um poluidor do meio ambiente. Ou seja, espanta de vez os jovens europeus, né, Thaís?